Imagine que você reservou um passeio pelas selvas da Costa Rica. De repente, você se depara com uma enorme esfera de pedra, quase do tamanho de uma cama king-size de diâmetro. Como diabos ela foi parar ali? E o que ela simboliza? Você imediatamente pergunta ao seu guia. Ele não fica tão impressionado quanto você e te conta que, na verdade, existem várias centenas delas espalhadas pelo sul do país. As misteriosas esferas de pedra não têm um nome oficial. Os moradores locais simplesmente as chamam de Las Bolas, que significa bolas em espanhol, enquanto os historiadores se referem a elas como esferas de Dikis, em homenagem à cultura que as produz. Cientistas estudaram as camadas de sedimento da Terra ao redor delas e estimam que as mais antigas foram feitas por volta do ano 600 d.C. E as mais recentes datam do ano 1000 d.C. Muitas das esferas foram realocadas após sua descoberta inicial, e é por isso que os arqueólogos não conseguem datá-las com precisão. A cultura de Kiss desapareceu completamente pouco depois de ser descoberta pelos espanhóis no século XVI. Diferente dos maias e dos astecas, os mitos ou lendas desses povos não sobreviveram, então eles não podem explicar a existência dos misteriosos orbes. Mais de 300 desses objetos já foram descobertos até agora, com alguns sendo menores que 2,5 centímetros de diâmetro e os maiores chegando a 2 metros de diâmetro, ficando mais altos que a maioria das pessoas. Embora existam algumas feitas de calcário, a maioria das esferas foi esculpida em uma versão bruta de basalto, um tipo de rocha que se forma quando a lava esfria rapidamente. Alguns orbes pesam até 15 toneladas, e na maioria dos casos, sua superfície é lisa ao toque, embora existam peças ásperas, em sua maioria inacabadas. Se descartarmos a teoria de que a erosão dos rios esculpiu naturalmente as esferas, parece que os povos antigos as criaram martelando blocos de pedra com outras rochas. Depois de conseguirem o formato aproximado que desejavam, eles poliam a pedra até a perfeição usando técnicas como fratura controlada e lixamento. As esferas misteriosas estão localizadas no delta de Dequis, na costa do Oceano Pacífico. A maioria delas pode ser encontrada em um lugar chamado Fazenda 6, que, junto com outros 3 sítios, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2014. A área contém outros achados da era pré-colombiana, como áreas pavimentadas, sítios de sepultamento e montes. Por séculos, as bolas de pedra ficaram escondidas sob uma espessa camada de sedimento que as protegeu contra as intempéries e os saqueadores, até serem desenterradas na década de 1930. A empresa proprietária das terras estava desmatando a floresta para plantar bananas quando se deparou com essas construções de pedra incomuns. Algumas foram danificadas por tratores e outras por trabalhadores que tentavam abri-las, acreditando que havia ouro escondido dentro delas. Demorou um pouco até que as autoridades interviessem para impedir mais danos aos achados. Doris Stone, filha de um executivo da empresa proprietária das terras, foi a primeira a estudar as esferas. Em 1943, ela publicou um artigo em uma importante revista arqueológica americana, atraindo a atenção do mundo para os orbes. Logo depois vieram as expedições, e os arqueólogos conseguiram determinar imediatamente que as formações de pedra eram feitas pelo homem, provavelmente criadas pela antiga população indígena da Costa Rica. Até hoje, ninguém conseguiu explicar totalmente sua função de forma científica. Isso significa que ainda há espaço para algumas teorias malucas sobre a origem e o verdadeiro propósito das esferas. A teoria mais popular na comunidade científica é que as esferas de pedra serviam como decoração e símbolos de status, já que muitas delas foram encontradas próximas às casas dos chefes. Líderes tribais locais também eram sepultados com algumas das bolas menores. Essas formações de pedra definitivamente estavam associadas ao poder de alguma forma. Esculpir uma pedra até a perfeição exigia muito trabalho e planejamento, e só pessoas poderosas podiam bancar isso na época. A outra teoria popular é que as pedras eram usadas para observações astronômicas. Esferas individuais representavam estrelas ou planetas, como um mapa primitivo do céu noturno. Como eram perfeitamente redondas, era fácil rolá-las de um lado para o outro. Antes de serem engolidas pela selva, a área onde foram encontradas era uma planície aluvial plana, ideal para rolar grandes pedras por ali.
Outra versão dessa teoria sugere que as pedras eram usadas como marcos de fronteira, assim como as pedras de divisa modernas, que também são feitas principalmente de pedra. Por fim, lendas de outras tribos que viviam na região contam que as esferas eram balas de canhão que a divindade do trovão usava para afastar a divindade dos ventos e furacões. Ainda não sabemos o propósito original das esferas da Costa Rica, mas elas continuam sendo uma parte importante da identidade nacional do país. O Museu Nacional, na capital da Costa Rica, São José, tem 6 delas em seu pátio. Muitas outras esferas se tornaram valiosas decorações de jardim para costarriquenhos ricos. Existe até uma em Harvard. Mais de um milênio após terem sido criadas, as misteriosas esferas de pedra da Costa Rica ainda são associadas ao poder e à riqueza. Em termos de números, os orbes de pedra não são perfeitamente redondos. Elas são classificadas como quase perfeitas, com 96% de esfericidade. E, embora isso já seja bastante impressionante, as esferas da Costa Rica não são as únicas do seu tipo. Quase uma década atrás, trabalhadores encontraram misteriosas esferas de pedras gigantes enterradas profundamente em uma mina de carvão no norte da Ásia. A superfície das esferas, que tinha um pouco mais do que o comprimento de um passo humano de diâmetro, era incomumente lisa. E as pessoas tentaram explicar isso de alguma forma. Alguns tinham certeza de que elas eram de outro mundo, e outros sugeriram que as esferas eram na verdade ovos de dinossauro petrificados. Os cientistas rapidamente encerraram a discussão, pois descobriram que as misteriosas esferas eram concreções. Essas são formações rochosas que levam milhões de anos para se formar nas profundezas do subsolo. Pensem em uma pedrinha que vai pegando neve enquanto rola morro abaixo. É assim que as concreções são formadas. A água subterrânea rica em sedimentos e minerais circula ao redor do sedimento, moldando-o lentamente até virar uma esfera perfeita. Esse processo é bastante comum na natureza, mas a maioria das concreções é relativamente pequena. As esferas encontradas na mina de carvão cresceram àquele tamanho no solo rico em minerais, e eram grandes o suficiente para chamar a atenção da imprensa e do público em geral. Outro possível caso de concreções são as enormes esferas de pedra encontradas no Vale de Visoko, na Bósnia. Samir Osmanagic, mais conhecido como o Indiana Jones bósnio, foi o primeiro a explorar esses objetos, que têm quase a largura de um ônibus de Londres. Ele acredita que as esferas de pedra foram esculpidas por uma civilização perdida que viveu na região há 1000 anos. A cor avermelhada dos orbes, porém, é uma prova para os geólogos de que elas são, de fato, concreções ricas em ferro. As bolinhas Moke encontradas no interior de Utah têm uma cor semelhante à das esferas bósnias. Essas pequenas concreções têm o tamanho de bolinhas de gude e consistem em um núcleo de arenito e uma camada externa feita de hematita, um minério de ferro. Na África do Sul, mineradores encontraram as esferas de Klerksdorp, que são semelhantes em formato e tamanho às bolinhas Moke. A única diferença é que essas se formaram dentro de sedimentos vulcânicos e cinzas. As mais intrigantes entre as pequenas esferas feitas pelo homem são provavelmente os orbes encontrados em várias ilhas gregas. Cientistas descobriram 700 pedras menores que bolas de golfe perto do sítio da Idade do Bronze de Akrotiri, na ilha de Santorini. Eles acreditavam que as descobertas tinham entre 3.600 e 4.500 anos, quando compararam todas as variações de tamanho e cor das pedras. Os arqueólogos concluíram que essas pedras enigmáticas poderiam facilmente ser o jogo de tabuleiro mais antigo já feito. Com a ajuda da inteligência artificial, os cientistas agora estão tentando descobrir as regras desse jogo.